Olá, graça e paz do Senhor. Hoje nós vamos terminar o segundo livro de Coríntios. E esse livro, Paulo, ele aqui nessa carta aos Coríntios, ele demonstra primeiro encorajamento, né? Mas eu acho que a lição mais importante que ficou para mim foi o amor e a compaixão e a preocupação de Paulo com a firmeza da fé, da alma desse povo, né, que ele tanto amava, que ele cuidava e que ele queria o melhor. E nós vimos, principalmente nesses últimos capítulos, que amar alguém não significa que você tem que dizer apenas o que a pessoa quer ouvir ou fazer as coisas do jeito que a outra pessoa quer que sejam feitas, né? Paulo não. Paulo, ele amava o povo cristão de Coríntios, mas isso não significava que ele tinha que falar só palavras para não magoar ou palavras que o povo de Coríntios queria ouvir ou que não confrontassem o povo de Coríntios, né? E o povo de Coríntios e amar mesmo de verdade, aquele que ama de verdade, ele cuida, né? Ele quer o bem, ele sabe qual que é o melhor caminho, mesmo que às vezes você tenha que falar aquilo que a pessoa não está querendo ouvir. Obviamente que tudo tem uma forma de falar isso, certo? Não é de qualquer jeito, vai falar com amor, porque a pessoa quando ama, ela fala com amor, ela fala com cuidado, ela fala com zelo, mas ela fala com firmeza aquilo que é certo, que vai fazer com que a pessoa continue com vida na alma. No versículo 2, então, ele diz assim: já avisei aqueles que estavam pecando quando estive aí da última vez. Agora eu os aviso de novo e a todos os outros, tal como fiz naquela ocasião, que desta vez não terei pena de ninguém e não os pouparei. Então vocês terão todas as provas que quiserem de que Cristo fala por meio de mim. Então Paulo diz para o povo de Corinto que eu amo vocês, é por isso que eu estou aqui investindo meu tempo para escrever essa carta para vocês, para encorajar, para dizer como um cristão ele deve se comportar, uma pessoa que tem Deus se comporta. Só que o pecado, o erro, a falha não pode ser tolerado. E de mim, vocês não vão ouvir concordância daquilo de errado que vocês têm feito. E eu acho isso uma demonstração de amor, assim, verdadeira, sincera, incomparável, um amor que a gente pode confiar. Então, se você tem uma pessoa dessa na sua vida, que nem sempre fala aquilo que você quer ouvir, nem sempre fala que aquilo trazer conforto para os seus ouvidos, mas que é uma pessoa que te confronta, que faz você pensar e analisar sobre os seus atos, seus comportamentos, agradeça a Deus por essa pessoa e ore também por ela, né? E porque Paulo compartilha que Jesus sofreu humilhação e fraqueza na cruz, mas que ele é forte, que agora ele está vivo. E se ele está vivo, é exatamente para isso, para nos dar força e para também nos mostrar qual é o verdadeiro caminho da vida, porque ele já passou pelo caminho de sofrimento e de fraqueza, mas agora ele tem a força em Deus e essa força ela é adquirida através da convivência e do relacionamento de Paulo com Cristo, da nossa com Cristo, da nossa obediência à vontade de Deus. E aí Paulo então ele encerra sugerindo ao povo de Coríntios um autoexame, né? Que eles deveriam criar esse hábito de fazer um autoexame, de testar-se, para saber se realmente eles estão firmes na fé, buscar evidências da salvação. E muitas vezes a gente vive dessa forma, achando que nós estamos salvos. Mas será que o nosso comportamento, será que o nosso exemplo, será que as nossas atitudes são de pessoas salvas, que têm intimidade e relacionamento com Deus, que conhecem a Deus? E o versículo 5 e 6, ele diz assim: examinem-se vocês mesmos. Vocês estão realmente firmes na fé? Passam pela prova? Sentem cada vez mais a presença e o poder de Cristo dentro de vocês? A não ser que tenham sido reprovados.
Espero que vocês possam concordar que nós fomos aprovados e pertencemos verdadeiramente ao Senhor. Então, Paulo aqui, ele novamente fala que a nossa vida é um exemplo vivo, ele testifica o nosso relacionamento, a presença de Deus no nosso ser, na nossa alma, no nosso espírito. E que, vivendo assim, nós vamos ser cartas vivas do exemplo de quem é Jesus, do que ele fez por nós e da bondade, da generosidade de Deus. E aí, quando ele fala, então, testam sim a vocês mesmos, né? Examinem-se. Será que realmente vocês até mesmo já não foram reprovados e estão achando que estão aprovados? E aí, então, ele dá algumas evidências dessa salvação, né? A primeira é essa dependência sincera de Cristo. Segunda, uma vida moralmente transformada, que é igual à obediência de Deus. Nós queremos a graça de Deus, nós queremos as bênçãos de uma vida com Deus, mas não queremos abrir mão daquilo que Deus não quer, que não é vontade de Deus para as nossas vidas. E não tem negociação, né? Não existe essa negociação. Deus nos dá a liberdade de escolher e a vida com Deus, ela é uma vida totalmente diferente, é uma vida fora do mundo. É uma vida que não tem amizade com o mundo. Então, faça essa autoanálise. Você quer as bênçãos de Deus, mas você está disposta a abrir mão daquilo que não faz parte de um cidadão do céu? Presença do fruto do Espírito, como que é o seu comportamento? Como são as suas ações? Como são os seus pensamentos? Amor pelos outros cristãos. Você é aquele que ama os outros cristãos ou você fala mal? Ou você goza, ou você faz deboches, né? É seu irmão em Cristo. Como é seu comportamento em relação aos seus irmãos na fé? Fruto positivo na vida de outros como resultado de sua influência. Como você está influenciando a vida das pessoas ao seu redor? Negativa, positivamente? Você está trazendo paz ou você está trazendo turbulência? Você está trazendo uma palavra de ânimo, de encorajamento, ou você está trazendo transtorno para a vida das pessoas? Como você está influenciando as pessoas ao seu redor, no seu dia a dia? E o próximo é a aceitação fiel do ensinamento apostólico. Você aceita a palavra de Deus? Você recebe essa palavra? Você pratica ela 100%? Eu tenho uma amiga que fala que de todas as pessoas evangélicas que ela conhece, ela fala que eu sou 100% crente. Eu precisei no momento da minha vida tomar uma decisão e eu tomo todos os dias, eu tomo decisões. Eu preciso todo dia decidir entre a minha vontade e a vontade de Deus. E não é fácil, viu? Não é fácil. Mas eu tenho tentado, eu tenho me colocado nesse lugar de totalmente submissão à vontade de Deus. E por último, testemunho do Espírito Santo. Então essa autoavaliação, ela irá mostrar se eles já não estavam reprovados, né, mas achando-se que estavam aprovados. Então, da mesma forma como o Paulo fez esse conselho aos coríntios antes de ir visitá-los, eu faço a você também, para mim também, inclusive, eu acabei de fazer essa autoavaliação, estudando esse capítulo aqui. E então Paulo ele encerra demonstrando que o cuidado, o zelo, essa esperança com o povo de Coríntios, né? Porque ele queria que o povo de Coríntios permanecessem firmes e para isso ele precisava mostrar a verdade. Não podia passar mão, não podia falar só o que o outro queria ouvir, mas ouvir, falar e ser firme com a verdade. Mesmo que isso trouxesse confronto, mesmo que isso trouxesse inimizade, mas ele não poderia ver a pessoa indo pelo mau caminho, no caso os coríntios, caminho de morte, caminho de perder a sua eternidade e não fazer nada, né? E confirmar e dar uma palavra de confirmação para que eles continuassem nessa rota de morte. Não era esse desejo de Paulo. Então, o amor sincero é esse, né? Um amor sincero que cuida, que zela e que vai confrontar nos momentos que precisarem ser confrontados. Então, o versículo 9, ele diz assim, o 9 e 10. Por isso, ficamos alegres quando estamos fracos, contando que vocês estejam fortes. E também oramos para que vocês se tornem mais fortes na fé. E agora, irmãos, termino minha carta com essas últimas palavras. Procurem ser corretos em todas as ocasiões. Prestem atenção na minha exortação. Vivam em harmonia e paz, e o que Deus de amor e paz
esteja com vocês.